Saudamos a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Desde já nós louvamos a Deus pela sua vida e muito obrigado pela sua participação aqui conosco para juntos adorarmos e glorificarmos o nome do nosso Deus. Vamos orar neste momento, pedindo a bênção de Deus sobre as nossas vidas. Pai, nós te adoramos, ó Deus, nós te louvamos e agradecemos ao Senhor por esta oportunidade de podermos, ó Pai, glorificar o teu santo nome, louvar o teu santo nome, adorar ao Senhor, ó Deus, e pedimos que o Senhor aceite os nossos louvores, a nossa adoração, e que o Senhor fale ao nosso coração, ó Deus, através da tua palavra. Ó Pai, nós te louvamos, nós te oramos, nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar ao Senhor com um cântico que fala a respeito das grandezas de Deus, que não há Deus como o nosso Deus, que age desde sempre, conforme o profeta Isaías assim nos diz. Desde a antiguidade ainda não se viu, ainda não se ouviu. Desde a antiguidade ainda não se viu, ainda não se ouviu, de um Deus que trabalha por aqueles que esperam, de um Deus que trabalha por aqueles que nele esperam, Desde a antiguidade ainda não se viu, ainda não se ouviu. Desde a antiguidade ainda não se viu, ainda não se ouviu, de um Deus que trabalha por aqueles que nele esperam, de um Deus que trabalha por aqueles que nele esperam, Não existem problemas que Deus não resolva. Deus, Ele está acima de tudo e acima de todos. Preste atenção na letra deste hino, deste cântico. Problema que Deus não resolva, seja o problema maior que uma montanha, mesmo que as nuvens estejam mais escuras, a tristeza maior Ele não mude,
braços está a segurança e o conforto. Ele é certeza que há no meu viver. Nos seus braços está a segurança e o conforto. Ele é certeza que há no meu viver. Vinde a mim, como estás, vós, os cansados, eu vos aliviarei. Não há problema que Deus não resolva, seja o problema maior que uma montanha, mesmo que as nuvens estejam mais escuras. Não há tristeza maior que Ele não mude. Nos seus braços está a segurança e o conforto. Ele é certeza que há no meu viver. Nos seus braços está a segurança e o conforto. Ele é certeza que há no meu viver. Ele é certeza que há no meu viver. Ele é certeza que há no meu viver. No meu viver. Jesus disse para nós não andarmos ansiosos com nada. Quanto ao dia de amanhã, nada. A gente confiar todas as nossas preocupações, todos os nossos cuidados, as nossas ansiedades, lançar sobre Ele, porque Ele tem cuidado de nós. Então preste atenção na letra deste cântico, para você não ter nenhum cuidado sobre você, ou seja, não ter nenhuma preocupação. É Deus falando, não tenha sobre ti nenhum cuidado, nenhuma preocupação, pois é Deus quem trabalha, é Deus quem cuida de você, de cada um de nós. Não tenha sobre ti um só cuidado, qualquer que seja, pois somente seria muito para ti. É meu, somente meu, todo trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo trabalho,
descansar em mim. Não temas quando, enfim, tiveres de tomar decisão. Entrega tudo a mim, confia de todo o coração. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. Amém. Nós vamos ler a palavra de Deus aqui no Evangelho de Jesus segundo escreveu Mateus. Mateus capítulo 4, dos versículos 1 ao versículo 11. Assim nos diz a palavra de Deus. A seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: Se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: Está escrito: Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse: Se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: Aos seus anjos dará ordens a teu respeito para que te guardem, e eles te sustentarão nas suas mãos para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Levou-o ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse: Tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: Retira-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele darás culto. Com isto, o deixou o diabo, e eis que vieram anjos e o serviram. Vamos orar. Pai, diante da tua palavra estamos, ó Deus, e pedimos que o Senhor fale ao nosso coração, que o teu Espírito Santo ministre, ó Deus, a tua palavra às nossas vidas neste momento. Abençoe cada um que está, ó Deus, louvando ao Senhor, cultuando ao Senhor, falando contigo neste momento e ouvindo a tua palavra. Que o Senhor fale aos nossos corações, pois te oramos em nome de Jesus. Amém. Queridos, esta passagem conhecida de todos, praticamente todas as pessoas conhecem
esta passagem, esse texto da tentação de Jesus. E a tentação de Jesus, ela ocorre ato contínuo, imediatamente após o batismo de Jesus. Logo após Jesus ter sido batizado por João Batista, Jesus é conduzido pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado pelo diabo. E Jesus venceu todas as tentações do diabo, todas. E nós aprendemos aqui com o próprio Senhor Jesus como nós devemos ou o que devemos fazer para vencer as tentações. Existe aí um adágio, um ditado popular que diz que o homem é fruto do meio, ou seja, a pessoa é fruto do lugar ou do meio onde ela vive. Isso é o que dizem por aí, é um ditado, é um adágio, mas nós não concordamos. Nós não concordamos com esse ditado por quê? Porque Adão estava no paraíso, Adão e Eva, eles estavam no paraíso e eles caíram. Deus falava com eles à tarde, eles caíram em tentação, eles pecaram. E Jesus estava onde? No deserto e venceu. Então o homem não é fruto do meio, não. Tentação, todos nós somos tentados, todos. Conforme acabamos de ler, o próprio Senhor Jesus, ele foi tentado. Em Hebreus capítulo 4, versículo 15, diz que Jesus foi tentado, assim como nós somos tentados, porém nunca pecou. Jesus nunca pecou. Na oração do Pai Nosso, que todos conhecem, Jesus não ora ali dizendo: Pai, não nos deixe ser tentados. Ele não ora assim, não. Na oração Jesus diz: não nos deixes caírem, e nos comportamos ante as tentações. Portanto, é preciso entender claramente pela palavra de Deus que nós não somos tentados, conforme o apóstolo Paulo nos diz, além das nossas forças. 1 Coríntios, ele fala claramente sobre isso, que a possais suportar. Então não existe essa história de alguém dizer, por exemplo, que perdeu ali a razão e acabou sendo tentado além das forças. Não, isso não existe. Isso não existe. Ninguém é tentado além das forças. Ninguém, porque isso é promessa da palavra de Deus, é promessa do próprio Deus. A questão é como nós reagimos. Alguns dizem: eu quero ver até onde eu consigo suportar uma tentação. Não existe base bíblica para isso. Nós não temos que ficar nos testando até onde suportamos. Tentação não é para isso. Tentação é para fugir dela, para fugir da tentação. É para ficar longe. A palavra do Senhor diz que nós temos que fugir da aparência do mal. Então não é se testar. Martinho Lutero dizia o seguinte, que preste bem atenção, antes da nossa conversão, nós corríamos atrás do pecado. E depois da conversão é o pecado que corre atrás de nós. Então a gente tem que fugir, correr dele, ir para bem longe. E aqui nós aprendemos algumas lições claras de como vencer as tentações, assim como Jesus venceu.
Assim como Jesus venceu, nós também podemos vencer as tentações. Primeiramente, é preciso entender que toda tentação, todas as tentações vêm para mexer na nossa identidade, tentar confundir a nossa identidade. E falo isso no sentido daqueles que já são filhos de Deus, aqueles que já entregaram suas vidas ao Senhor. Esses sofrem a tentação exatamente na sua identidade, da sua filiação com Deus. Veja que as tentações, o diabo se aproxima de Jesus e diz: se és filho de Deus, se és filho de Deus. Por que o diabo começa com essa expressão? Porque lembram-se que Jesus havia acabado de ser batizado, e no momento do batismo de Jesus, veio o Espírito Santo em forma de pomba, e uma voz do céu, e todos que ali estavam ouviram essa voz, que dizia: este é o meu filho amado, em quem eu me comprazo, em quem eu tenho prazer. Então Jesus não tinha dúvida nenhuma quanto à filiação dele, à identidade dele como filho de Deus. Ele não tinha nenhuma dúvida quanto a isso. Então, nesse caso aqui, o diabo diz assim: bom, já que você é filho de Deus mesmo, faça isso, faça aquilo outro. Esse se és filho de Deus não era para colocar dúvida em Jesus, porque Jesus sabia, Jesus tinha ouvido, Jesus sabia exatamente quem ele era, quem ele é e quem é o Pai, nosso Pai, Deus. Mas essa expressão dita a nós é diferente. E aí então o diabo sempre vai nos tentar no ponto mais fraco nosso. Ele fez isso com Jesus aqui. Qual era o ponto fraco, vamos colocar assim, de Jesus nesse momento aqui? Fisicamente, materialmente falando, humanamente falando. Era a fome, era o estômago. Jesus havia passado 40 dias e 40 noites sem comer absolutamente nada, em jejum e oração. E é claro que ele bebeu água, é óbvio, não está escrito aqui que ele fez jejum de água, até porque o nosso organismo suporta aí num deserto, no máximo 3 dias. Jesus ficou 40 dias no deserto. Então ele bebeu água, ele só não comeu, não se alimentou, não comeu. E então ele estava com fome. O diabo chega sempre no ponto fraco. Ele estuda, ele é estrategista. Ele estuda onde a gente está fragilizado. E ele vem exatamente nessas horas, nesses momentos. Vamos pensar o tempo que estamos vivendo agora, esse momento de quarentena, esse momento de provações, de tentações, de muitas perguntas. Como é que vai ser o amanhã? Como é que eu vou sustentar a minha família? Muitos podem estar se perguntando assim agora. E é preciso ter cuidado, porque é exatamente nessas horas que o inimigo vem para resolver, tentar e dizer que vai resolver o seu problema. Ele chega para Jesus e diz: olha, você tem poder. E esse tipo de tentação diz assim, é como se o diabo estivesse dizendo para Jesus assim: ei, você não é filho de Deus? Que Deus é esse, que pai é esse que deixa o filho ficar no deserto e não traz nem um pão para ele?
Parece que, olha, Deus não está nem aí para você. É você que tem que resolver os seus problemas. É você que tem que buscar solução para qualquer situação que venha sobre a sua vida. É você. É isso que o diabo diz. Jesus tinha poder para transformar aquelas pedras em pães? Claro que tinha. Claro. Claro que ele tinha. E tem. Mas ele não fez. Ele não fez porque ele sempre ouviu a voz do Pai, a voz de Deus. Ele ouviu sempre a voz do Pai. Todo o ministério terreno, todo o tempo que aqui ele viveu, andou por aqui, ele ouvia o tempo todo a voz do Pai. Então a questão não é o que você tem que fazer, mas quem é que está mandando você fazer? A ordem está partindo de quem? É isso que você tem que pensar. Porque aqui o diabo está dizendo, olha, mais importante é a provisão, porque o provedor não está nem aí para você. E Jesus, ele repreende e diz, e olha, Jesus usa a palavra. A gente tem que entender que toda vez Jesus diz, olha, está escrito, é sinal de que nós vencemos toda e qualquer tentação com a palavra. Com a palavra. Jesus diz, está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Da boca de Deus. Então é confiar no provedor, confiar em Deus e não ficar ansioso com a provisão, preocupado com o que vai acontecer, se nós sabemos que quem cuida de nós é Deus. Então cuidado, não somente na questão material, a fome aqui, mas cada um sabe qual é o seu ponto fraco. A questão do ponto fraco é que você sabe qual é o seu ponto fraco, Deus sabe qual é o seu ponto fraco, mas o problema é que o diabo também sabe. E ele sempre chega, e nós temos 3 inimigos, se não bastasse o diabo, nós temos 3 inimigos terrenos contra nós o tempo todo. O mundo, com as suas atrações, os seus atrativos. A carne, que é a nossa própria natureza pecaminosa, caída, e que diz o tempo todo que nós temos que satisfazer a vontade dela, da carne. E o diabo. Por isso o apóstolo Pedro diz assim, olha, sede sóbrios e vigilantes, porque o diabo, vosso adversário, anda ao vosso derredor rugindo como um leão, procurando a quem possa devorar. Mas o que nós aprendemos aqui é que você nunca duvide da sua filiação e confie no provedor e não se preocupe com a provisão. Porque se você tem o provedor, se você tem Deus na sua vida, você terá a provisão, como diz Davi. No Salmo 37, versículo 25, ele diz, fui moço e agora sou velho. Jamais vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Então confie em Deus. Mas a segunda tentação, o diabo leva Jesus para o alto do templo, o ponto mais alto do templo, e diz assim, se és filho de Deus, atira-te daqui, pode pular, pule, porque está escrito, peraí,
Agora o diabo vai citar a Bíblia, presta atenção. Porque está escrito: aos seus anjos dará ordens a teu respeito para que te guardem, para não tropeçar em alguma pedra. O diabo conhece a Bíblia do Gênesis ao Apocalipse, tá? Conhece tudo. Só não pratica nenhum versículo, nenhuma parte da Bíblia ele pratica, nenhum. Mas ele conhece. Então ele cita. Só que há um detalhe. Ele deturpa. Por quê? Se você for lá no Salmo 91, versículo 11 e 12, está escrito assim, preste atenção: aos seus anjos dará ordens a teu respeito, para que te guardem em todos os seus caminhos. Estrategicamente, astuciosamente, o diabo pula essa frase de ligação: em todos os seus caminhos. Ele pula isso aí de propósito, é claro, malignamente, astuciosamente. Eles pulam essa parte porque é como se o diabo estivesse dizendo assim: olha, você não é filho de Deus, pode fazer o que você quiser, que Deus tem obrigação de te proteger. Ele é seu pai? Ele não te deixou nessa situação difícil? Então, você pode fazer o que você quiser, que ele é obrigado a te atender. Parece que eu estou percebendo alguns tipos de deturpações da palavra de Deus que a gente tem ouvido. Como que você pode determinar para Deus fazer? Senhor, eu sou tão bom, eu faço tudo, eu vivo para o Senhor. Então, o Senhor tem que me ajudar agora, o Senhor é obrigado. Deus não deve nada a ninguém. Nós é que somos devedores dele. Mas aí então tem um outro tipo de atitude que a pessoa diz assim, preste bem atenção: eu sou filho de Deus, eu já sou predestinado, Deus já me predestinou. E olha que eu creio, viu, na doutrina da predestinação, eu creio. Só que há uma deturpação dessa doutrina. Que a pessoa diz assim, que nada, eu sou predestinado, eu nasci, ou alguns ainda dizem, eu nasci na igreja. Eu nasci na igreja, então eu sou predestinado, por isso, eu posso viver do jeito que eu quiser. Eu sou predestinado mesmo. Eu vou para o céu mesmo, Deus vai me levar para o céu mesmo, então eu posso viver na bebedeira, eu posso viver na bagunça, eu posso viver nas baladas da vida, porque eu sou filho de Deus, eu sou predestinado. No final, eu sei que eu vou para o céu mesmo. Quem é que disse isso para você? Que pode viver de qualquer jeito? E que Deus vai te salvar porque você é filho de Deus? Se o que eu encontro na palavra de Deus é que aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. 1 João capítulo 5, versículo 18. Está dito lá. Deus é santo. A pessoa não pode viver de qualquer maneira achando que tudo bem, Deus é amor. Mas Deus é santo. O escritor aos Hebreus, no capítulo 12, versículo 14, diz: buscai, o sentido da palavra buscai ali é
perseguir a paz e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. E quem fala que ama a Deus, guarda os seus mandamentos, vive a sua palavra, faz a sua vontade. Nós não somos salvos pelas obras, mas somos salvos para vivermos na palavra, dentro da palavra de Deus. Por isso Jesus responde a essa tentação dizendo: mas também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Não tentarás. Deus não tenta ninguém. Tiago diz isso na sua carta. Tiago, irmão de Jesus, escreve lá que Deus não tenta ninguém. Nós somos tentados pela nossa própria cobiça e o inimigo também nos tenta. Ele é tentador, daí o termo. Agora, é preciso ter cuidado para que de repente nós não estejamos tentando a Deus, dizendo: eu sou filho de Deus, Deus vai me guardar, e olha, problema nenhum vai nos atingir. Isso aí logo no início dessas quarentenas eu ficava muito preocupado. Eu ouvi alguém dizer o seguinte: você não tem fé não, rapaz? Você não confia em Deus não? Hein? Que fé é essa? Está escrito na palavra lá, ó: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido. Isso inclusive está no Salmo 91 também. Só que a pessoa esqueceu de ler o restante, que diz o seguinte: praga nenhuma chegará à tua tenda, à tua casa. Então, pelo menos esse momento que nós estamos vivendo é ficar dentro de casa mesmo, até que a coisa se acalma. Não é ficar tentando Deus, não. Cuidado. Confie no Senhor. Lá no Egito, quando Deus mandou a 10ª praga, ele diz o seguinte: olha, faça um cordeiro, fique cada um na sua casa, coloque o sangue nos umbrais, ninguém saia, porque o anjo vingador passará, não vai tocar naquele que estiver protegido dentro da sua casa. Então, ou seja, é perigoso tentar a Deus. Então, ou seja, não podemos brincar com a palavra de Deus. E finalmente, nós vemos aqui a última tentação, que o diabo mostra todas as glórias do mundo, os reinos do mundo, e diz assim: tudo isso te darei se prostrado me adorares. Tudo isso te darei se prostrado me adorares. Interessante esse tipo de tentação, interessante assim, perigoso, porque como o inimigo é sutil, ele age nesses momentos para dizer o seguinte: olha, a glória é importante, é a glória do mundo, não é a glória de Deus e para Deus. Você tem que buscar as coisas daqui. Enquanto que Jesus sempre ensinou, e o Evangelho ensina: olha, buscar as coisas lá do alto, não as que são aqui da terra, porque aqui tudo é passageiro, a traça, a ferrugem, corrói, ladrões escavam e roubam, lá no céu nada acontece isso. Jesus, ele mostra na sua palavra que o importante é o reino de Deus, o reino de Deus, o reino dos céus. E Deus, às vezes perguntamos: mas por que Deus permitiu uma situação como esta no mundo todo? E a gente entende claramente Deus dizendo o seguinte: quem manda é Ele, Deus. Deus é que tem todo o poder. E Deus, as pragas do Egito, todas as 10 pragas do Egito, era Deus destruindo os deuses do Egito. Nilo era um deus, o gado era um deus, eram deuses. Tudo isso.
E o último Deus, entre aspas, o último Deus mais poderoso do Egito era Faraó. E Deus então toca no primogênito, no filho mais velho de Faraó, no primogênito, primeiro filho, dizendo o seguinte: não há Deus como o nosso Deus. E aí, esse momento que a gente está vivendo é o quê? É Deus destruindo um Deus chamado Mamon, dinheiro. Jesus disse: olha, onde está o teu tesouro, ali também estará o teu coração. E agora? Adianta ter dinheiro? Adianta ter milhões e milhões, bilhões na conta, nesse momento que a gente está vivendo no mundo? Não. Onde é que ficam os pregadores da teologia da prosperidade nessa hora? Cadê? Cadê os gritos nos seus auditórios vazios que não pode ter ninguém? Será que Jesus morreu na cruz para nos dar lata? É carro novo para todo mundo vai ser rico. Preste bem atenção, uma ilustração de um homem no corredor da morte, condenado à morte, e a sua sentença seria executada às 5 horas da tarde. E quando era meio-dia, chega o seu advogado, feliz ali, contente, e diz para ele: rapaz, eu tenho uma boa notícia para você. Olha, eu peguei seu nome e fui lá e fiz um jogo na loteria. Eu joguei na loteria e você ganhou 50 milhões de dólares. Você está milionário, camarada. Aí o cara lá, condenado à morte, diz: e isso é a boa notícia? Que eu estou milionário? Até às 5 horas da tarde? Que eu vou morrer? A única notícia boa que você poderia me dar é que eu tive o perdão, que eu vou poder viver, vou ter minha liberdade. Essa era a notícia da tarde, eu não gastaria isso. Qual o sentido? Qual o sentido de falar para dizer para um pai que acaba de perder uma filha num acidente de carro? Vai falar de prosperidade para esse homem? Se ele está precisando de conforto, de consolo? Prometeu os reinos do mundo, as glórias do mundo. Deus não prometeu isso. Porque se essa fosse a promessa de Deus, Jesus teria vindo rico. Por isso Jesus diz: é mais fácil entrar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Não é que Deus é contra o rico, Mamon, e Jesus disse: ninguém pode servir a dois senhores. Jesus não chamou o diabo de senhor, o mundo de senhor, chamou o dinheiro de senhor. Então Deus está tocando no Deus desse século, no Deus do mundo, Deus chamado Mamon. E Jesus então vira-se para Satanás e diz: retira-te, Satanás, porque somente ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás tudo. Deus está olhando como é que a gente reage diante dessa tentação, e é uma tentação, e cremos que muitos, de fato, podem sucumbir se não estiverem atentos, porque o inimigo age nessas horas, no deserto. Mas é preciso ter cuidado. Onde está a nossa confiança? Jesus tirou, naquele momento ali, qualquer tipo de argumento a mais, tanto é que o diabo foi embora.
E Tiago diz: sujeitai-vos, portanto, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Quer vencer a tentação? Faça como Jesus. Saiba quem você é. Você é filho de Deus, você que já entregou sua vida a Jesus. Confie no provedor e não se preocupe com a provisão. Não tente o Senhor, obedeça a palavra do Senhor. E saiba que somente Deus é Deus. E não coloque nada, nenhum ídolo no seu coração, na sua vida. Somente Deus é Deus. Que Deus, pois, nos abençoe. Feche seus olhos, se você puder. Vamos orar. Pai, nós te louvamos pela tua palavra, Deus, que falou aos nossos corações. E pedimos, ó Pai, que o Senhor aplique-a a todos nós. Que sejamos, ó Deus, de fato, obedientes à tua voz. Obedientes, ó Pai, à tua palavra. Porque a tua graça é que nos basta, ó Deus. Independentemente das circunstâncias, dos problemas, das provações e tentações, mas sabemos que o Senhor está conosco. E como a tua palavra nos diz, o Senhor mesmo, meu Pai, serviu através dos anjos ao teu Filho Jesus, ali depois de 40 dias jejuando. Que tenhamos a paciência de esperarmos no Senhor, o tempo do Senhor, a bênção do Senhor, a presença do Senhor, para nós é o que importa, porque a tua graça é melhor do que a vida. Por isso nós louvamos a ti, ó Pai. Muito obrigado, Deus, pois te oramos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a sua vida e mais uma vez obrigado aí pela sua participação aqui conosco, juntos, adorando o nome do nosso Deus. Se Deus quiser, na sexta-feira, a próxima sexta, às 19h30, estaremos aqui na primeira igreja presbiteriana de Nova Venécia, trazendo a palavra de Deus, louvando ao Senhor, junto com você, orando por você e pela sua família. Que Deus abençoe a você e até a próxima oportunidade, se Deus quiser. Fiquem todos com Deus, em nome de Jesus. Recebei a bênção. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e as eternas consolações e a comunhão do Espírito Santo repouse sobre todos vós, agora e para todos sempre. Amém. Que Deus os abençoe. Amém.